Network nos leva à descoberta de uma revolução bem particular, a da Alemanha, em 1989. Dividida em duas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ela encontra enfim sua unidade, de maneira não violenta. Em nenhum outro lugar, as divisões e divergências dos sistemas políticos eram tão visíveis e claras. Muitos morreram tentando vencer essa fronteira, mas os contatos entre o leste e o oeste nunca deixaram de existir. Pessoas corajosas, entre as quais muitos cristãos, revoltaram contra a ditadura socialista, até sua queda. A Alemanha se rende em 8 de maio de 1945, dando fim à Segunda Guerra Mundial. O número de mortos atinge os 35 milhões, 20 milhões na União Soviética e 15 milhões no resto da Europa, dentre os quais 6 milhões de judeus. O país é dividido em zonas. O Ocidente, colocado sob o comando americano, inglês e francês, se torna a República Federal da Alemanha, RFA. O Oriente é colocado sob o comando soviético e se torna a República Democrática da Alemanha, RDA. A RFA se desenvolve e se afasta da RDA. Cada vez mais os alemães do leste partem para o seu país. Em 12 de agosto de 1961, o governo da RDA constrói um muro ao longo de sua fronteira e toma seu próprio povo como refém. Wolfgang Thierse, de confissão católica, nasceu em Breslávia, cidade hoje situada na Polônia. Tendo crescido sob a ditadura da Alemanha Oriental, ele adere em 1989 ao primeiro partido político livre da RDA. Eleito em 1998 à presidência do Parlamento da Alemanha Unificada, ele divide conosco sua experiência como pessoa e como político. Quando era jovem, eu tinha o sentimento de estar trancado, definitivamente preso neste país sem liberdade, de não poder mais sair. Na época, nós devíamos redigir um texto com o tema "Você conseguiria atirar em um alemão?" O professor nos disse que cada um dê sua opinião. E em seguida ele completou aumentando o tom. Quem não está pronto para defender a RDA com armas nas mãos, não é digno de se formar nesta escola e de cursar o ensino superior. Se tratava, então, de escrever um trabalho em um contexto de ameaça política. Foi durante esse período terrível, entre 1961 e 62, meu último ano escolar. Meu irmão, minha mãe, minha irmã, vovó, minha mãe, minha esposa, minha noiva. A divisão da Alemanha foi o resultado do fascismo de Hitler, da terrível guerra que a Alemanha fez contra seus vizinhos, de sua derrota e também das disputas entre os até então aliados, as potências ocidentais de um lado e a União Soviética do outro. A história da RDA e dos países da Europa Central e Oriental é uma história de esperanças e derrotas amargas. Em 1953, eu tinha 9 anos. Uma revolta popular contra a ditadura foi esmagada com a ajuda das tropas soviéticas. Em 1956, quando tinha 12 anos, revoltas contra o regime soviético foram fortemente reprimidas na Polônia e na Hungria. Em 1961, aos meus 17 anos, um muro foi construído em torno da RDA e através de Berlim, a fim de impedir a fuga das pessoas rumo ao oeste.
Os 42 quilômetros de muro que passavam dentro de Berlim fizeram sozinhos 138 vítimas de 1961 a 1989. Esse número não leva em conta os mortos no restante da fronteira, entre as duas Alemanhas, que se estende por 1.400 quilômetros. Eu cresci na RDA com 8 irmãos e irmãs, e meu pai era pastor. Nós crescemos em uma família fora dos hábitos na RDA, e não era simples. Por exemplo, tínhamos certeza que não chegaríamos a conseguir um diploma, porque não fazemos parte das organizações do governo para crianças e jovens. Eu fiquei sem trabalhar durante um certo tempo, porque a educação das crianças era uma prioridade para nós, pois não queríamos que elas se transformassem em socialistas. Minha impressão é de que conseguimos. Nós queríamos lhes transmitir valores religiosos fundamentais, o que não era simples, pois, de um outro lado, na escola, eles tinham que viver no comunismo. Em família, nós discutíamos abertamente esses problemas. Nós lhes ensinamos a preservar suas convicções religiosas. Não para contar a todo mundo, mas para ter uma posição firme, quando alguém lhes demandasse sua opinião. Eu tinha 24 anos em 1968. Era a Primavera de Praga, uma tentativa de realizar um outro tipo de comunismo, um comunismo mais humano. Tentativa reprimida militarmente pela União Soviética. Em 16 de outubro de 1978, o cardeal polonês Karol Wojtyła é eleito Papa. Ele adota o nome de João Paulo II. Eu nunca esquecerei a reação do meu pai quando Karol Wojtyła foi eleito Papa. Um polonês se torna Papa. Meu pai então disse: Deus não se esqueceu de nós. E eu me dei conta naquele momento como ele estava desesperado e como uma esperança repentina brotou com aquele Papa polonês. E ele não nos decepcionou. Eu nunca me esquecerei do seu discurso em Varsóvia diante de 1 milhão de pessoas. Ele pronunciou uma frase simples: não tenham medo. E essa foi uma frase extraordinária, não só para os poloneses, mas para muitas pessoas que viviam do lado leste. Nós não imaginávamos, em 1978, 79 e 80, poder derrubar o sistema. Eu estava, contudo, convencido de que o que acontecia era um problema de todo o mundo e que nós não poderíamos nos retirar na nossa vida privada. E o Papa foi um grande encorajador nesse sentido. Era previsto que todos os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano teriam um curso de preparação militar uma vez por semana. Era um passo a mais rumo a uma militarização cada vez mais importante. Quando nós soubemos do curso, alguns protestaram. Mas é claro, nada mudou. A escola começou no dia 1º de setembro com essa nova matéria. Um pequeno grupo de mulheres que haviam redigido uma petição havia desistido, mas elas se disseram: nós não queremos ficar conformadas.
O que podemos fazer agora é orar. Matthias Klemm, artista cristão de confissão protestante, exprime através da arte sua oposição ao regime e se torna, assim, um porta-voz da justiça e da democracia. O Estado me condenou publicamente a expor somente nas igrejas. Tudo depende também do que expomos. Primeiramente, a igreja teve uma função protetora, e eu expus conscientemente algumas críticas em relação a ela. Assim, o Estado percebeu que não se tratava somente de oposição, mas de um questionamento sobre todos os lados. Num Estado totalitário, isso foi muito desconfortável. Houve situações em que meu marido não me avisou antes qual quadro ele iria expor. Pois, como mãe, eu ficava mais ansiosa. Ele expôs algumas coisas que eu teria barrado. Mas, no final, isso foi muito bom. É pela iniciativa de um grupo de jovens que desejava orar pela paz, em um país onde o ateísmo ganha cada vez mais terreno, que grupos de oração e discussão tomavam lugar na RDA. A capelania estudantil católica era um espaço de liberdade em um país não livre. Foi lá que aprendemos a discutir, a ter um pensamento político, a reforçar nosso espírito contestador. Também havia a fraternidade e o encontro entre estudantes católicos e protestantes. O ecumenismo se evidencia para uma igreja que representa uma minoria e não um povo inteiro, que não está em um meio majoritariamente católico ou protestante. Nesse caso, o ecumenismo é uma questão de sobrevivência, mas também é divertido, útil e encorajador. Isso teve um papel essencial em 1989 e 90, no momento onde a oposição se torna mais visível, onde a Revolução Pacífica começava a se estabelecer, e principalmente no verão e no outono de 1989, durante as grandes reuniões. Elas aconteciam sempre nas igrejas, que eram as únicas a oferecer um espaço de liberdade. A Igreja Protestante São Nicolau de Leipzig teve um papel essencial no evento da queda do muro. A primeira oração pela paz aconteceu em setembro de 1982. Esse foi o começo de uma série ininterrupta que se estende até hoje. Assim, desde essa data acontece uma vigília de oração pela paz todas as segundas-feiras às 17 horas. Also ich erinnere mich noch, wie wir auch zusammensaßen und das war... Eu me lembro de que quando nós estávamos reunidos, um ou outro trazia uma ideia do tema que seria abordado no dia. As passagens em que Israel deixava o Egito ou do bezerro de ouro chegaram rapidamente. Não precisava acrescentar muita coisa. A mensagem era clara para aquela época como ainda é para hoje. O bem-estar não é uma coisa ruim em si, mas não é tudo. E o ouro não é o valor que nos importa de fato, mas principalmente os direitos do homem, a liberdade religiosa e etc. São os valores que importam realmente. Menschenrechte, Freiheit, ja, auch Glaubensfreiheit und alles das. Das sind die Werte, um die es eigentlich geht. Houve momentos em que poucas pessoas vieram aos momentos de oração, e nós perguntamos, será que isso ainda faz sentido? Eram os próprios participantes que a cada vez respondiam essa pergunta. Sim, nós queremos continuar a rezar, não deixaremos de fazê-lo.
Rezar é como acender uma luz nessa terra. Hoje se encontra ainda um grande castiçal na igreja. Nós chamamos de árvore de luz da Páscoa, em sinal do ressuscitado que está no meio de nós e nos apoia. A República Democrática Alemã comemorou seu aniversário de 40 anos no dia 7 de outubro de 1989. Era claro que para o Estado não deveria ter mais espaço para as orações pela paz. Os veículos do exército cercaram a igreja São Nicolás e os comandos de combate do partido foram convocados. Os responsáveis pela igreja tinham ainda na memória as imagens da Praça da Paz Celestial na China, onde a manifestação foi violentamente reprimida. Nós poderíamos nos imaginar num cenário como esse em Lipsia. O medo era justificável. Apesar disso, a oração pela paz foi mantida essa noite. Meu marido estava viajando. Meu filho de 14 anos queria ir de qualquer jeito. Nós devemos manifestar, dizia ele. Eu estava tomada pelo medo. Em seguida, eu disse aos nossos filhos: mesmo se vocês vão me condenar minha vida toda e me dizer que eu sou covarde, eu não posso carregar essa responsabilidade sozinha. Mas o que nós podemos fazer é sentar e rezar juntos. As pessoas na rua estão precisando das nossas orações. Eu sou esposa do fotógrafo Heinz Müller, que infelizmente já faleceu. Nós acompanhamos juntos as manifestações da segunda-feira. Havia uma livraria no centro de Lipsia chamada O Livro Internacional. Meu marido perguntou ao proprietário: poderíamos expor ainda amanhã, terça-feira, fotos que nós acabamos de tirar? Dessa forma, mostraremos às pessoas a importância de estarmos juntos. E assim, ganharemos novos manifestantes. As pessoas queriam enviar essas fotos ao mundo inteiro, entre os amigos, em todos os lugares. E dessa forma, mostrar o que acontece aqui. Mais de 2.000 pessoas se encontravam na igreja, onde havia 1.400 lugares. Nós podemos imaginar quantas pessoas ficaram em pé ou ainda encontraram um lugar qualquer nos corredores por todo lado. Do lado de fora, foi necessário colocar uma placa: igreja fechada devido à lotação. Igrejas haviam aberto suas portas no centro da cidade: Igreja Católica, Igreja Reformada, Igreja São Michel. Então a oração pela paz acontecia em todos os lugares. Na ocasião dessas orações pela paz, nós líamos o texto das Beatitudes. Felizes os artesãos da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós líamos o Magnificat, o canto de Maria. Deus elevava também os humildes. O bispo luterano havia, na época, proclamado uma palavra para convidar à não violência. Ele passou em cada uma das igrejas lançando o seu chamado à paz. Os funcionários da ditadura perceberam que nenhuma contra-revolução estava em curso na igreja, como se afirmava constantemente. Mas a atmosfera era de não violência, como se uma passagem de paz fosse anunciada. Nós terminamos abrindo as portas da igreja e muitos não acreditavam no que estavam vendo.
70.000 pessoas estavam do lado de fora, indo em direção ao Boulevard Circular e se reencontrando na Praça Karl Marx. Ralph Koder era policial do Esquadrão Antitumulto em Lipsia. Esse 9 de outubro de 1989 ficará gravado para sempre em sua memória. Nós éramos 10 homens em frente à Igreja São Nicolás. Fomos treinados com metralhadoras, bombas de gás lacrimogênio e ao ataque com cacetetes e escudos. Nós nos dizíamos, isso está ficando muito sério. Claro que nós estávamos esperando que a ordem para atirar não chegasse. Nós não sabíamos como deveríamos reagir nesse caso. Nós teríamos realmente atirado? Ou teríamos dito nesse momento, agora você atira nessas pessoas que... Essa é uma questão muito difícil de responder. Quando nós vamos manifestar com uma vela na mão, devemos proteger a chama. Não podemos bater. Assim que eu ouvi a frase, nós somos o povo, eu não me senti mais um policial, mas um cidadão simpatizante da causa dos manifestantes. Porque, de uma certa maneira, eles eram meus concidadãos. A Revolução Pacífica está em curso. 70.000 pessoas, número jamais esperado para uma manifestação desde a criação do muro, desfilavam e faziam a volta na cidade de Lipsia. Apesar do receio, as armas se silenciavam. Eles chegaram à frente à Runde Ecke, o prédio da segurança do Estado. Não foi de surpresa, mas imediatamente as pessoas se colocaram ali e acenderam velas. Assim que eles terminaram a volta no centro da cidade, as pessoas sabiam que a República Democrática Alemã não era mais a mesma. O Espírito de Deus agiu durante esses anos 80. Ele encontrou pessoas na igreja, mesmo pessoas que estavam longe da igreja se deixaram tocar e carregaram esse Espírito na rua. Isso é algo que não podemos programar ou encomendar. É algo que nós podemos apenas acolher como um presente. O professor Andras Varga, sobrevivente do Holocausto, perdeu seu pai e seu avô nos campos de concentração em 1944. Em 1989, ele divide o seu tempo entre as sinagogas de Lipsia e Berlim. 40 dias antes da queda do muro, nasceu nele um chamado urgente: perdoar o povo alemão pelo assassinato dos membros de sua família, para que essa revolução em curso continue pacífica. A pequena sinagoga de Lipsia estava lotada. No silêncio do meu coração, eu rezei a Deus para perdoar o povo alemão e também para que nesse 9 de outubro de 1989 não fosse derramado sangue nas ruas de Lipsia. Ele reconhece a sinceridade, a disposição ao perdão, e ele é todo-poderoso para perdoar. Os fuzis e metralhadoras estavam dispostos sobre a ponte. Eu pedi a Deus do fundo do meu coração, no silêncio do meu pensamento, diante da Santa Torá, para que ele desse a paz e para que o povo pudesse reencontrar a sua unidade. Mas aconteceu algo a mais. Não somente o povo, mas todo o continente reencontrou a unidade.
No dia 9 de novembro de 1989, o regime entra em colapso definitivamente. São milhares de pessoas a ultrapassar o muro, a submergir os guardas nas fronteiras que já não controlam nada. Horst Sindermann, do Comitê Central da República Democrática Alemã, reconhece alguns anos mais tarde: nós havíamos previsto tudo, nós estávamos prontos para tudo, exceto para enfrentar as velas e as orações. O povo alemão se reencontrou após 28 anos de separação. É um milagre. O pastor Christian Führer dizia que é um milagre de dimensão bíblica essa revolução ter permanecido pacífica. Nenhuma gota de sangue foi derramada, nenhum tiro foi disparado. Bíblica também pelo fato que a República Democrática Alemã efetivamente existiu durante 40 anos. É um número simbólico, 40 anos. Depois ela verdadeiramente desabou em si mesma. Era quase como uma marcha através do deserto. As modalidades da reunificação são assinadas no ano seguinte em Berlim, pelo Parlamento do Leste e pelo Parlamento do Oeste. A reunificação se torna efetiva no dia 3 de outubro de 1990. A fé não é algo privado. Mesmo se eu sei que a fé é primeiramente uma escolha pessoal e livre de cada um. Nenhum Estado tem o direito de interferir. Nenhuma política pode dizer uma palavra a respeito. É nesse sentido que ela é algo privado, uma decisão livre de cada um. Mas a fé, particularmente a fé cristã, mas isso também vale, de certa maneira, para a fé judaica e muçulmana, não significa somente tomar por verdade afirmações e dogmas. A fé é a iniciação a uma vida humana boa, justa e plena de sentido. É isso que atribui aos cristãos uma importância à democracia, tendo em vista que a democracia vive do fato de que há um maior número de pessoas que possuem um senso do bem comum, ou seja, o valor à vida do próximo. E eu acredito que a fé cristã nos motiva muito nesse sentido. Atualmente, 21 mil quilômetros de muros mantêm os conflitos e separam os povos no mundo. Nestes tempos, onde os povos fogem à opressão e à guerra, dai-nos, Senhor, a graça de deixar desmoronar nossos próprios muros interiores e exteriores. Rezemos para que o Espírito da paz se propague e ajude aos homens a se respeitarem e a viverem juntos. Salmo 18, 28 a 31. Pois tu salvas o povo humilde, mas humilhas os olhos arrogantes. Senhor, tu acendes minha lâmpada, meu Deus, ilumina minhas trevas. Sim, contigo sinto-me forte para o ataque. Com o meu Deus venço qualquer barreira. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é comprovada. Ele é um escudo para todos que nele buscam refúgio.